Olá, sou Roberta Possamay, pesquisadora do Centro de Estudos do Agronegócio, FGV Agro. Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Serigatti, sou pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do mestrado profissional em agronegócio. E hoje vamos conversar então a respeito dos números da agroindústria do mês de julho. Puxa vida, então a gente ainda continua operando sob os impactos da pandemia da Covid-19, mas temos boas novidades com relação aos números de julho. Bom, e aí, o que aconteceu com a agroindústria no mês de julho? Tivemos alguns números que são diferentes do que a gente vinha observando, inclusive no passado recente. E aí, o que nós temos que mais se destaca no mês de julho? Vamos ver os dados? Eu acho que o destaque principal, não o principal, mas o importante destaque é a variação mensal, ou seja, julho de 2020 contra junho do mesmo ano. E pela primeira vez, desde que a agroindústria começou a sofrer os impactos da pandemia, que a gente vê um crescimento generalizado para essa base de comparação. Ou seja, todos os setores, todos os segmentos, todos os subsetores registraram crescimento para essa base de comparação. Com isso, a agroindústria cresceu 4,4%, tanto puxado por produtos alimentícios e bebidas, como produtos não alimentícios. E essa expansão generalizada é inédita e é um ótimo sinal do desempenho, porque até então, nessa comparação, quem estava crescendo era produtos não alimentícios, porém a base era muito estreita. E agora não, agora parece que está generalizada. Vamos mostrar isso aqui no gráfico? Então, olha só, né? De fato, para a gente ver o gráfico, todas as barrinhas estão em campo positivo. Em intensidades distintas, né? Numa intensidade maior, produtos não alimentícios do que produtos alimentícios e bebidas, mas o fato é, no mês de julho, puxa vida, todos os setores expandiram, registraram crescimento quando comparados com o mês anterior. Não só todos os setores, mas todos os subsetores. Aqui a gente está vendo desagregado os subsetores associados a produtos alimentícios e bebidas, só tem crescimento. Em intensidades distintas, mas só tem crescimento. E o que mais chama a atenção, certamente, é essa expansão generalizada entre os produtos não alimentícios. E aí, reforçando o seu ótimo comentário, Rô, olha, gente, vamos tomar cuidado. Eu sei que a gente olha esse forte crescimento de quase que 21% de produtos têxteis, mas por trás desse número nós temos uma base muito estreita. Ou seja, são segmentos que tiveram o mês de junho não muito favorável. Então tem aquela base mais estreita, na hora que registra crescimento, dá essa taxa de crescimento robusta, aí parecendo que o setor está bombando. Não, está ainda no processo de recuperação de perdas. Mas uma outra forma da gente olhar isso, não é olhar apenas essa aceleração mensal, né, de um mês para o outro. Vamos fazer o seguinte, Rô, vamos apresentar para o pessoal o que aconteceu no mês de julho, só que comparado com o mês de julho de 2019, vamos aos números. Então, além do crescimento generalizado na variação mensal, a gente tem uma notícia inédita nessa base de comparação. Então, desde o começo da pandemia, essa é a primeira vez que a agroindústria tem um crescimento, ou seja, uma variação positiva, né? Puxado exclusivamente por produtos alimentícios e bebidas, que cresceram 10,4%. Esse valor é tão expressivo que foi o maior para o mês de toda a série histórica. Então, no momento de pandemia, esse número chama mais atenção. Os produtos não alimentícios tiveram uma queda ainda bem intensa de 8,2%, mas olhando pelo lado positivo, essa é a menor queda dos últimos 4 meses. Ou seja, apesar da queda, também dá sinais de recuperação. E entrando mais em produtos alimentícios e bebidas, a gente vê que tanto produtos alimentícios como bebidas, a expansão foi generalizada. Coisas que não aconteciam nos meses passados. Sempre um ou outro estava puxando para baixo. E nesse caso, não.
Nos não alimentícios, né, que é o próximo slide, a gente vê que quem está puxando para cima são os insumos agropecuários, os produtos florestais e o fumo. Entre esses, quem se destaca é os produtos florestais, que é o primeiro crescimento positivo para essa base de comparação, acho que entre os últimos 5 meses. Então, desde fevereiro que vinha negativo e agora é positivo. E nos outros setores, apesar da queda, a contração vem diminuindo, ou seja, o nível de contração está menor. Então, são boas notícias que a gente tem aqui. Vamos demonstrar isso em números, porque tem pontos aqui que são importantíssimos, né? Quando a gente olha, às vezes, produtos não alimentícios contraíram 8,2%, né? Comparando julho desse ano com julho do ano passado. Às vezes parece, ok, não é um número bom, né? Mas calma, se a gente for colocar dentro do contexto, dentro da conjuntura, já vimos, infelizmente, esse número mais apertado. Mas vamos mostrar esse número numa outra sequência. Por exemplo, isso daqui, se abriu a apresentação, olha, quando a gente olha essa expansão de 1,5%, é super razoável que alguém diga, pô, pouca coisa, 1,5%. Gente, vamos lembrar a conjuntura que a gente está operando. Uma pandemia, um desaquecimento fortíssimo da demanda, restrição de circulação de pessoas. Como é que isso bateu na agroindústria? Olha só. Esse aqui, o mês de julho, foi o primeiro mês, desde o mês de fevereiro, que a agroindústria não consegue produzir um volume de produção maior do que tinha produzido no mesmo mês de 2019. O fundo do poço da agroindústria foi justamente no mês de abril. A gente vê na agroindústria esse processo de recuperação e o setor como um todo coloca a cabeça para fora d'água, passa a operar em campo positivo, finalmente agora no mês de julho. Porém, isso não acontece de forma generalizada. Vamos passear rapidamente ali para produtos não alimentícios. E todos esses dados, vale a pena a gente lembrar, vocês encontram no site, na página do FGV Agro, tá? Os dados para vocês trabalharem em Excel, esses slides que sintetizam as informações de cada mês, todo esse material está à disposição de domínio público na página do FGV Agro. Aqui é produtos não alimentícios. É uma contração em julho? É, sem dúvida alguma. Gente, se a gente for olhar um pouco para o retrovisor, fica claro que essa contração já foi bem mais doída. Então, para a agroindústria, o pior momento ficou lá no mês de abril. Enquanto alguns setores da agroindústria conseguiram colocar a cabeça para fora d'água, conseguiram operar em campo positivo, produtos não alimentícios ainda está seguindo essa trajetória. Tem alguns segmentos, por exemplo, insumos agropecuários, que têm operado em campo positivo já faz algum tempo. Porém, outros que tinham registrado forte contração, como a indústria têxtil, para lá, gente, olha esse número aqui. Em abril, uma contração de quase 64%. Isso aqui é a senhora paulada. E está no processo de recuperação, mas essa paulada é muito doída. Ainda não conseguiu passar a operar em campo positivo. Um desses que tinha sofrido uma paulada forte e passou já a operar em campo positivo é justamente a produtos florestais. Aqui especial destaque para papel e celulose. Enfim, olha, após 4 meses de contração consecutiva, a agroindústria registra um julho melhor, um mês em 2020 melhor do que o mesmo mês de 2019. Então, julho trouxe boas notícias. Quando a gente compara esse julho com o mês anterior, junho, aí o crescimento foi generalizado. Mas, isso aí já significa que a agroindústria conseguiu salvar o ano de 2020? Vamos dar uma olhada nos números no acumulado do ano de 2020 da agroindústria? O que você destacaria dessa métrica? Então, apesar do crescimento para as duas bases de comparação, a gente vê que no acumulado no ano, ainda a agroindústria acumula uma queda, ou seja, de janeiro a julho,
A produção de janeiro a julho de 2020 foi 4,7% menor do que de janeiro a julho de 2019. Essa queda foi puxada por produtos não alimentícios, que ainda acumulam uma queda de 12,3%. Essa queda vem sendo suavizada com o passar do tempo, mas ainda é grande e está impactando, está influenciando o resultado da agroindústria como um todo. Considerando produtos alimentícios e bebidas, a gente tem um crescimento acumulado de 2,2%, puxados exclusivamente por produtos alimentícios. Mas quando a gente entra ainda mais nesses números, a gente vê que quem está puxando mesmo para cima são apenas alimentos de origem vegetal, no caso de produtos alimentícios e bebidas. E no caso de produtos não alimentícios, quem está puxando para cima é apenas insumos agropecuários, porque fumo, além de ser pouco representativo na nossa pesquisa, ela está crescendo 0,2, né? Então, é um crescimento, é uma estabilidade, vamos dizer assim. E todo o resto ainda acumula uma queda. E no caso de produtos não alimentícios, o destaque negativo fica para produtos têxteis, mais uma vez, e para borracha. Ou seja, em outras palavras, né, embora julho tenha sido um mês favorável de forma geral para a agroindústria, principalmente se a gente considerar a conjuntura, julho sozinho não consegue naturalmente salvar o ano. Mais do que isso, então, imaginando que nós ainda não temos os números de agosto, então, para salvar o ano temos 5 meses, talvez não seja um tempo suficiente para trazer esse 4,7, essa contração acumulada no ano para campo positivo, mas certamente o movimento daqui até o final do ano é justamente de processo de recuperação. Mesmo que a gente não consiga terminar o ano em campo positivo, que a agroindústria não consiga reverter todas as perdas de 2020, a tendência ou a expectativa, a projeção para daqui até o final do ano é que o setor vá retomando o seu fôlego de forma a tornar essa contração em número negativo cada vez menor. O nosso cenário otimista até consegue caminhar para campo positivo. Nada muito robusto, mas pelo menos vai ser campo positivo no nosso cenário otimista, o que dentro dessa conjuntura definitivamente não é uma má notícia. Certo, Rô? Certo. Eu só queria também salientar que na comparação interanual, a agroindústria cresceu e 1,5%, e quando você se compara com os outros segmentos industriais, a gente não vê esse crescimento. Então, por exemplo, a indústria geral caiu 3% na comparação interanual, ou seja, julho contra julho de 2019, e a indústria de transformação menos 3,6%. Então, apesar desse aumento não ser de 1,5% não ser tão significante, quando comparado tem ainda um valor ainda maior. Então, e isso acho que se deve à característica dos produtos da agroindústria, que são mais essenciais, e por isso sofreram menos com a pandemia e possivelmente vão se recuperar mais rápido. Ou seja, a agroindústria como um todo, embora tenha registrado um mês de julho razoável, não está passeando pelo parque, né? Uma situação 100% confortável, mas é importante levar em consideração o contexto, a conjuntura. Se a gente comparar o desempenho da agroindústria com de outros segmentos da própria indústria brasileira, a situação da agroindústria de fato é mais confortável no agregado. Não dá para dizer para o pessoal da indústria têxtil que a situação deles é confortável, porque definitivamente não é. Mas no agregado da agroindústria, a situação é melhor que dos outros segmentos da indústria brasileira. Perfeito. Certinho? Certinho. Maravilha. Senhores, esses foram os números de julho da agroindústria e nos encontraremos daqui quase que 30 dias, mas dessa vez com os números de agosto. Será que esse processo de retomada, de recuperação se manteve em agosto? Vamos descobrir isso daqui a 30 dias. Grande abraço a todos e até lá. Obrigada e até lá.